Amados irmãos, amadas irmãs, façamos sobre nós nesse momento o sinal da Santa Cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos nesse momento à vinda da presença, da ação do Espírito Santo em nós. Peçamos ao Espírito Santo que venha abrindo os nossos corações cada vez mais ao infinito e ao incondicional amor de Deus por todos nós. Peçamos ao Espírito Santo que aumente cada vez mais o nosso amor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. Peçamos ao Espírito Santo que possa tornar o solo do nosso coração solo fecundo, solo fértil, para bem acolher tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos ensinar, por meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje, para que assim possamos produzir bons frutos, frutos de amor, de paz, de misericórdia, de mansidão, de bondade, frutos que contribuam com a graça de Deus para a salvação de nossas almas e frutos que contribuam com a graça de Deus para a salvação das almas de todos os nossos irmãos e todas as nossas irmãs. Por fim, peçamos ao Espírito Santo que possa abrir os nossos ouvidos para bem ouvirmos tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deseja nos dizer, nos comunicar, nos revelar, nos ensinar no meio do seu Santo Evangelho dos dias de hoje. Por isso, rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, instruís os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, o Santo Evangelho de hoje está no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, no Santo Evangelho do dia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a sacralidade, a graça, a importância, o sacramento do matrimônio, o santo sacramento do matrimônio. Amados irmãos, amadas irmãs, nós católicos acreditamos em duas vocações: a vocação universal, que é a vocação que todos nós, batizados,
na Santa Igreja Católica, na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, possuímos, que é a santidade, e também acreditamos que, ao mesmo tempo que nós vivemos para sermos santos, que nós acreditamos na vocação universal, que é a santidade, nós acreditamos que somos verdadeiramente felizes ao fazermos a santíssima vontade de Deus, ao escutarmos seu chamado, ao darmos sim a Deus, ao fazermos a sua santíssima vontade, seguindo o chamado de nosso Senhor Jesus Cristo para nós, naquilo que Ele quer para nós, naquilo que Ele nos criou, naquilo que Ele desejou e deseja para cada um de nós, que chamamos de vocação específica. Só aquele que nos criou pode nos fazer felizes. Em nossa amada igreja nós temos muitas vocações. Uma vocação universal, que é a santidade, que é nos deixar ser amados e amar a Deus, que é crescer cada vez mais na amizade, na intimidade com Deus, quer buscar, quer seguir, quer nos encontrarmos pessoalmente cada vez mais com nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dos santos sacramentos, por meio da comunhão, da adoração eucarística, por meio da nossa vida de oração, e também para cada pessoa batizada, para cada filho e filha de Deus, Deus tem uma vocação específica. Deus faz um chamado específico. Existe vocação, pessoas que nasceram para serem sacerdotes, tanto é que no finalzinho fala. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. São as pessoas que possuem vocação específica, possuem chamado de Deus para serem padres. Eles consagram-se inteiramente, totalmente a Deus. Outros possuem também vocação ao celibato, não é a vocação ao sacerdócio, mas a vocação a entregar todo o seu ser, tudo que tem, tudo que possui, toda a sua sexualidade, a afetividade, para viverem unidos a nosso Senhor Jesus Cristo, para se dar como ofertas adoráveis, agradáveis a Deus por toda a humanidade. E também existe vocação ao matrimônio. Os chamados de Deus, a vocação específica, a uma missão específica, é o que nos faz plenamente felizes. Somos plenamente felizes quando nos deixamos ser amados por Deus e amamos a Deus. Só aquele que nos fez é capaz de nos fazer felizes. Amados irmãos, amadas irmãs, o sacramento do matrimônio é uma grande graça de Deus, é uma grande bênção de Deus, é um grande dom de Deus. Muitas pessoas não possuem esse chamado específico. Muitas pessoas são chamadas a entregar-se por inteiro, totalmente a Deus, no celibato, no sacerdócio. E muitas pessoas têm a vocação específica para o matrimônio. E nosso Senhor Jesus Cristo nos exorta justamente isso. Que Deus criou no início o homem e a mulher. Amados irmãos e amadas irmãs, no sexto dia, logo no primeiro capítulo de Gênesis, no começo, na criação do mundo, na criação do universo, no sexto dia, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Porém, infelizmente, os primeiros
seres humanos, as primeiras pessoas criadas por Deus, que deveriam viver em comunhão com Deus, se rebelaram. Quiseram se tornar como deuses. Fugiram de Deus. Eles que viviam em perfeita comunhão e intimidade com Deus, Adão e Eva, no jardim do Éden, eles comeram o fruto da árvore proibida. Eles passaram a conhecer o bem e o mal. E para não comerem da árvore da vida, para não serem eternos como Deus, Deus os expulsou do jardim do Éden. E aí entrou as más concupiscências, os maus desejos, as más inclinações para todos, para toda a humanidade. Amados irmãos, amadas irmãs, no mundo de hoje, há, infelizmente, cada vez mais ofensas, descaracterização, menosprezo a esse santo sacramento de Deus. Cada vez mais os homens e as mulheres estão fechando seu coração à graça de Deus, ao amor de Deus, muitas vezes em pequenas brigas, em pequenas discussões, desavenças, em pequenas coisas, já se torna um grande motivo para a separação. Cada vez mais em nossa sociedade, a cultura do descarte. Muitas vezes, os casais se casam não por amor, mas por prazer, pela busca da beleza exterior e não em busca da beleza interior. E o grande convite, o grande ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo para nós nos dias de hoje é para que ajudemos, rezemos pelas famílias, pelos casais, lutemos, nos esforcemos, busquemos valorizar cada vez mais o santo sacramento do matrimônio. Cada vez mais o número de divórcios, o número de separação aumenta em nossa sociedade. A sociedade, para o mundo, para a sociedade, o casamento não tem mais valor, não tem mais significado, não tem mais importância. E para nosso Senhor Jesus Cristo é extremamente importante o casamento, o sacramento do matrimônio. E Ele nos ensina a rezarmos pelas famílias, a rezarmos pelos casais. E também nos ensina a nós, jovens, a nós ouvirmos, em primeiro lugar, a voz de Deus. Ouvirmos se verdadeiramente somos destinados, somos chamados ao matrimônio, a casarmos, ou somos chamados a nos entregarmos totalmente, inteiramente a Deus, como celibatários e como sacerdotes. Ouvindo a voz de Deus, pedindo a Deus, perguntando a Deus, Deus nos responderá. Porque ninguém mais quer o nosso bem, quer a nossa felicidade do que Deus. Deus nos criou para sermos felizes, para possuirmos vida plena, vida em abundância nessa terra e para possuirmos a vida eterna. E aqueles casais e aquelas pessoas que estão se preparando para casarem, entenderem que na relação os dois se tornam uma só carne. Ou seja, todos os problemas, todas as dificuldades vão ser partilhadas pelos dois. E ao receber o sacramento do matrimônio, é um sacramento sério, que existe fidelidade, que existe comprometimento, que não é brincadeira.
exige coragem, renúncia e exposição para que os cônjuges verdadeiramente queiram serem casais, ficarem casados para toda eternidade. Sabendo que, como é graça de Deus, Deus é amor. O amor que eles conheceram veio de Deus. Por providência de Deus, eles se uniram e se casaram legitimamente, se casaram na igreja. A bênção de Deus está com eles, a graça de Deus está com eles. Nada pode os separar, porque a graça de Deus está com eles. Infinitamente maior do que o mal é a graça de Deus, é o amor de Deus. O amor que eles têm, que os cônjuges têm um para com o outro, vem de Deus, é Deus. Foi pela providência de Deus, eles se encontraram, eles se uniram, eles namoraram, eles noivaram e eles estão se casando. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo não desiste jamais de nós, nosso Senhor Jesus Cristo faz um grande convite para eles, para não desistirem do seu cônjuge ou da sua cônjuge, mas permanecerem fiéis. Nas nossas vidas de solteiro, nós já temos muitos sofrimentos, muitos problemas, muitos desafios, mas Deus nos faz mais do que vencedores. E também assim acontece na vida familiar, na vida do casal. Eles passarão por muitos problemas, por muitos desafios, por muitos obstáculos, mas se casaram na igreja, casaram com a bênção de Deus. Deus dá a eles também toda a graça necessária para que eles vivam por muitos e muitos anos juntos. Vivam por toda a eternidade juntos. Confiantes na graça de Deus, confiantes que Deus os uniu. Eles, ao se deixarem ser agraciados por Deus, ao não desistirem um do outro, a permanecerem comprometidos com a felicidade e com o bem um do outro, comprometidos de levar o seu cônjuge ou a sua cônjuge cada vez mais para Deus. Viverem sobre o fundamento, tendo como fundamento da sua família a vida sacramental, a vida de oração, nosso Senhor Jesus Cristo. Eles atrairão, eles serão grandes instrumentos na vida de muitas famílias, de muitas pessoas, que muitas vezes pode estar prestes a se separarem, mas ao verem os casais que são fiéis, que passam por inúmeras dificuldades juntos, unidos em uma só carne, com a bênção de Deus, eles se fortalecerão e eles permanecerão unidos para todos sempre. Quem tem a graça de receber o santo sacramento do matrimônio, tem a graça de viver para a sua família, para o seu cônjuge, para a sua cônjuge, e assim, juntos, chegarem no reino dos céus. Tudo que Deus permite na nossa vida é para nosso bem, é para nossa felicidade, é para que tenhamos vida, é para que tenhamos a vida eterna. Se somos chamados por Deus, se ouvimos a voz de Deus, se perguntarmos para Deus que nossa vocação, que o chamado que Ele nos faz, que a santa vontade dEle, é para que sejamos sacerdotes, celibatários, que nos entreguemos, que nos abandonemos, que nos ofertamos inteiramente a Ele, é porque assim seremos plenamente felizes, alcançaremos a vida eterna. E aquelas pessoas que ao ouvirem a Deus, perguntarem para Deus
ouvirem de Deus o chamado para casarem, serão assim felizes plenamente, serão conduzidos para a vida eterna por meio do seu casamento. Tudo que Deus permite, tudo que Deus faz em nossa vida é para que sejamos felizes e para que tenhamos a vida eterna. E assim como Deus não desiste de nós, independente de qual chamado Deus nos faz, nunca devemos desistir de Deus. Devemos cada vez mais nos deixar ser amados por Deus e amar a Deus. Devemos cada vez mais crescer na amizade e na intimidade com Deus. Devemos cada vez mais nos arrependermos de nossos pecados, reconhecendo que somos pecadores e nos buscarmos a Deus, nos encontrarmos com Deus por meio dos santos sacramentos, por meio da vida de oração, para que assim Ele nos transforme. Ele nos faz novas criaturas. Ele nos faz criaturas capazes de amar e de perdoar, capazes de atrair, por meio da nossa oração, por meio do nosso testemunho de vida, muitas e muitas almas para Ele. E assim, contemplaremos no céu que a nossa vida aqui na terra valeu a pena. Que por mais que falam, por mais que dizem que não vale a pena ser de Deus, que isso talvez seja coisa muito radical para nós, que não precisa ser assim, que podemos facilmente virar as costas para Deus, afastar de Deus, como é o caso que nós vemos que o mundo não entende, a sociedade não entende o que é o santo sacramento do matrimônio. Ao sofrermos por amor a Deus, por amor às almas, seremos agraciados eternamente, porque essa vida é curta, essa vida é passageira, essa vida é breve. Mas se estamos unidos a Deus, se estamos com Deus, se fazemos em tudo a santíssima vontade de Deus, se amamos a Deus, se amamos as pessoas, se amamos as almas, seremos felizes plenamente, porque já aqui na terra podemos experimentar a vida eterna. E viveremos para toda a eternidade, por toda a eternidade, onde não haverá mais choro, ranger de dentes, dor, sofrimento, mas sim felicidade eterna, por podermos contemplar a Deus face a face, por podermos ver quantas pessoas foram atraídas, alcançadas, salvas por Deus, por meio da nossa oração, por meio do nosso testemunho de vida, e quantas pessoas e todas as pessoas também que nos ajudaram a sermos atraídos, conquistados, alcançados por Deus, e estaremos para sempre, como os anjos, louvando, agradecendo, bendizendo, glorificando a Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, por seu infinito amor. Muito obrigado, Senhor, infinita misericórdia, infinita bondade. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar à santidade. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar, abrirmos o coração, totalmente nosso coração para Ti. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar, nos ensinar a confiarmos plenamente em Ti. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar a crescer cada vez mais na amizade e na intimidade contigo. Muito obrigado, Senhor, pelos santos sacramentos, pela vida de oração, momentos nos quais nos encontramos pessoalmente contigo, momentos nos quais o Senhor nos transforma, o Senhor nos faz novas criaturas, capazes de amar, de perdoar, de colaborar, de cooperar com o seu reino, com a salvação das almas. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre conosco. Muito obrigado, Senhor, pela vocação específica de cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo chamado que o Senhor faz para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, pelo chamado à vida religiosa, à vida sacerdotal, à vida leiga, consagrada,
a vida matrimonial. Muito obrigado, Senhor, por nos ter nos criados, nos feito a sua imagem e sua semelhança. Muito obrigado, Senhor, por nos querer o bem. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar sempre a confiar em Ti. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre conosco. Muito obrigado, Senhor, porque ao fazermos a sua santíssima vontade, ao ouvirmos a sua voz, ao sermos todos sua voz, ao sermos obedientes à sua voz, somos plenamente felizes. Somos plenamente edificados, curados, libertos, purificados, santificados e salvos. Muito obrigado, Senhor, por a Tua graça, agir poderosamente em nossas vidas, sabendo que contigo somos mais que vencedores. Muito obrigado, Senhor, porque nada e nem ninguém pode nos separar do Teu amor. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar que verdadeiramente o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez e faz e fará em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por todas as graças que o Senhor nos concede, nos concedeste, nos concede e nos concederá. Muito obrigado, Senhor, porque contigo somos mais do que vencedores. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor não nos deixar vencer em generosidade. Muito obrigado, Senhor, por nos amar infinitamente, incondicionalmente e gratuitamente. Muito obrigado, Senhor, por nos amar mesmo nós não merecendo. Muito obrigado, Senhor, por estar sempre conosco. Muito obrigado, Senhor, por abrir o nosso coração para Ti, por nos atrair sempre a Ti, por nos chamar, por nos ensinar a confiar em Ti. Muito obrigado, Senhor, porque fomos criados por amor, o Senhor nos ama, e ao chamarmos, teremos acesso à vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por nos ensinar a amar a todos os nossos irmãos e a todas as nossas irmãs, a perdoar a todos os nossos irmãos e as nossas irmãs. Assim como o Senhor não desiste de nós, muito obrigado, Senhor, nos ensina a não desistir de nenhum irmão, de nenhum irmão nosso. Muito obrigado, Senhor, porque assim pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, por toda a eternidade. Amém.